Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nono e penúltimo episódio da segunda temporada de Ruptura. Sim, gente, essa temporada vão ter 10 episódios. Eu acho que no oitavo episódio eu falei que era o antepenúltimo e aí algumas pessoas ficaram meio confusas porque a primeira teve 9 episódios, mas essa segunda vão ter 10. Então esse é o penúltimo episódio. Calma, ainda não acabou. Estaremos aqui semana que vem falando sobre o último episódio. Mas assim, gente, já adianto pra vocês que esse episódio foi muito revelador e quiçá até respondeu pra gente o que é o Cold Harbor, que acaba sendo bem complementar com o episódio lá da Gemma. E além de possivelmente ter respondido o que é o Cold Harbor, também responde sobre os bebês. Então vem comigo, vamos destrinchar esse episódio e já fica avisado aí que vão ter muitos spoilers sobre esse episódio. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E semanalmente falando de Ruptura aqui, ainda teremos aí, né, a cobertura de The Last of Us, que logo começa semanal também. Uma doideira. Mas olha, gente, eu realmente achei esse episódio muito revelador, porque eu acho que se você tá prestando atenção nas minúcias que eles têm trazido e tem ido pra uma vertente mais pé no chão do que algumas teorias aí, e lógico, falando de coisas que eu acredito ser o direcionamento da série, então eu vou até rediscutir alguns pontos que eu já trouxe em vídeos anteriores aqui, porque eu senti que esse episódio confirmou. E eu tenho que falar que o final, ainda mais com aquela música que parecia uma batida de coração, me deu uma ansiedade tão maluca, mesmo que ele tenha retornado no ponto final da primeira temporada. Vamos começar do começo, destrinchar sobre essa cena do ovo, porque ela não é só esquisita à toa, ela tem diálogos que são reveladores, mas eu quero falar da semiótica dessa cena específica, porque ela causa uma estranheza proposital pra te chamar a atenção do que significa ali. E além disso, ela complementa o que a gente já tinha discutido sobre o episódio da Gemma, o que possivelmente é o Cold Harbor. E esse episódio, né, ele confirma justamente o que eu tinha falado lá no episódio da Gemma, que a história dela era em paralelo ao que a gente estava acompanhando dessa segunda temporada do Mark, ali na Lumon, que esses 4% era justamente desse término, que seria após a aposentadoria da senhorita Casey do andar de ruptura que aconteceu na primeira temporada. Então confirma, né, que esses 4% que faltavam é do que o Mark tá fazendo agora, o refinamento de agora, porque lá na primeira temporada ele tinha concluído e essa segunda ficou parado nesses 4%, tanto que em certo momento, né, a gente até vê ali o doutor que é apaixonado pela Gemma observando ela na câmera e vendo que tá interrompido nesses 4%. E esse episódio, inclusive, confirma o que eu também tinha falado lá, que quando concluiu o projeto, ela iria morrer. O próprio Drummond já tinha falado que o doutor ia ter que se livrar dela, e o próprio doutor tinha externalizado pra ela que o que acontecesse ali, o Mark ia se beneficiar, né, o mundo iria se beneficiar, e que o mundo veria ela de uma forma diferente. E o que isso tudo tem a ver com a cena do ovo? Porque nesse episódio, especificamente, eu tinha falado que o experimento da Gemma, a Gemma de ovo, tô brincando, mas eu tinha falado que o experimento dela era justamente trazer variações dentro da ruptura. Tanto que nessa cena a gente vê que ela corta o ovo, né, em 6 partes, mas inicialmente ela divide em 2, fazendo essa representação do interno e externo. Só que a ruptura, ela tem uma complexidade, ela tem outras divisões. Então por isso que lá no episódio da Gemma a gente via ela entrando na sala do dentista e por mais que ela não tivesse ido lá por 3 semanas, ela acreditava que ela tinha acabado de sair, porque uma ruptura dela só vivenciava aquele momento do dentista. E as perguntas eram justamente para instigar ela, se mesmo sentindo uma dor que era tão profunda, vamos supor, eles faziam um canal ali nela, essa sensação traumática faria com que ela tivesse memórias de alguma forma para ver se o experimento era falho. Então a gente tem essa construção de várias personalidades para uma pessoa. Então não é só o interno e o externo que vai trabalhar o que vive sua vida pessoal. Então para mim o Cold Harbor é justamente você experienciar coisas diferentes e às vezes coisas que você não gosta, mas não necessariamente lembrar delas. Como por exemplo a situação ali da Gabi, né, que ela não queria ter filhos, mas talvez para a parte da política seja bom demonstrar, né, que eles são uma família estruturada e etc. Mas ela não precisa lembrar dessa parte do parto, ou até mesmo ter que lidar com a maternidade, assim como você não ter que lidar com a dor do dentista, ou que nem eles forçavam a Gemma, né, a fazer milhões de cartões de Natal a ponto da mão dela ficar doendo. Os experimentos dela eram experimentos que davam certo acesso à dor para ver como que era a resposta cerebral, se
o trauma faria você lembrar de alguma forma. Então, pra mim, na realidade, o Cold Harbor, ele é uma complexidade da ruptura, que não é só o interno e o externo ali, mas outras camadas, você poder fazer divisões na sua vida. E por isso o mundo iria se beneficiar desse experimento dela, porque seria algo além de você só separar a sua vida pessoal do seu profissional de forma figurativa. E eu acho que o que a gente acompanhou do Dylan nessa temporada pode ser uma resposta complementar a isso, mas já vamos chegar no Dylan. Quero continuar aqui nessa cena do ovo. Primeiro, a casa dos Egans, né? Quando a gente começa a ver esse zoom out, né? Esse plano mais aberto da casa, ela era uma construção muito parecida com o que a gente tinha visto naquela apresentação lá do primeiro episódio, da formação da Lumon. Pelo menos me pareceu um prédio familiar. Se você tiver uma resposta melhor, inclusive deixa aqui nos comentários. E além de toda a esquisitice da cena do ovo, mais trazendo essa parte representativa do que é o projeto Cold Harbor, tem informações importantíssimas aí. Primeiro, que a gente vê o Jaime falando que ele iria só observar, principalmente se a gente adentrar nessa analogia de que o ovo é a representação de observar o projeto. Isso já responde pra gente, né, por que ele chega ali na Lumon falando com a Halle. Mas nesse momento, a Helena também fala que era dia de conversar com o Bayleaf, que seria o Irving, ou seja, dando a entender realmente que o Burt, ele estava designado a levar o Irving lá pros Egans. E o Jaime fala, né, queria que os levasse embora, então ele já fala ali, ó, extermina com o Irving. O que me faz pensar, né, principalmente quando a gente vê o Burt ali dentro da casa do Irving, ele lendo, que basicamente a cena do jantar foi um conluio com a Lumon, né, pra justamente o Drummond conseguir entrar e ver o que o Irving estava envolvido, e o fato deles terem descoberto que ele meio que tentava investigar a Lumon do lado de fora, acabou fazendo com que eles solicitassem pelo Burt. É até interessante porque esse episódio, inclusive, deixa claro, né, que o Miltic, ele é o responsável pela parte interna e o Drummond pela parte externa. Então, por isso que a gente vê ele invadindo ali a casa dos funcionários e tudo mais. Mas aqui o episódio também responde qual que era a responsabilidade do Burt. Eu tinha comentado que eu acreditava que ele podia ter feito parte do experimento, ter sido um dos cientistas e até mesmo ter matado algumas pessoas. É até interessante porque a anotação, né, do próprio Irving não era bem que ele era um cientista, mas dava a entender isso, de que as pessoas, elas simplesmente sumiam e que o Burt, né, que seria o Goodman, ele poderia ter sumido com essas pessoas que ele procurava. Mas o Burt, ele inclusive fala, né, que ele nunca matou ninguém, pelo menos isso ele não fez, mas que ele era essa pessoa que quando solicitavam pra trazer alguém, ele levava, ele dava essa carona, né, mas que ele não sabia exatamente o que acontecia com as pessoas no final. Assim, gente, quem geralmente é esse chofer de bandido, sabe que o final nunca é bom, né, até mesmo a ponto dele não deixar o Irving no destino final, ter levado ele pra estação de trem. Mas eu acho que é interessante isso, porque meio que a investigação do Irving tinha razão, né? Porque sim, as pessoas, elas simplesmente sumiam. E a gente tem a despedida oficial do Irving aqui na série, né? Pelo menos eu vi como finalização, principalmente pelo pôr do sol que a gente vê ali, mas eu achei essa cena bonita na realidade, porque eu acho que ela tem mais camadas aí também. Nessa cena, o Burt fala que ele nunca soube o que é ser amado. A vida, né, que ele levava, do que a gente acompanhava ali, ele naquele apartamento sozinho, com o seu cachorro, dava pra ver que ele era uma pessoa solitária, mas que ele ficou curioso por essa experiência de ter se apaixonado por alguém, e ele fala que ele estava pronto, só que o Burt fala que eles não podem, e assim, a história deles sempre foi fadada a não dar certo, né, tanto que quando eles começaram a se envolver mais ali na Lumon, aí foi quando o Burt aposentou, e ali, né, ou o Irving morreria, ou até mesmo os dois. Então quando a gente vê o Irving ali na cena do trem, né, sorrindo, pra mim é uma conclusão dele ter o entendimento do que é ser amado, porque isso é um cuidado, sabe? Então pra mim ele sorri porque ele fala, tá bom, isso foi um ato de amor. Então ele finaliza ali sua jornada sabendo o que é ser amado, aquele amor que ele diz que nunca teve. Então eu achei uma finalização digna, bonita, mas fico triste se de fato a gente se despedir do personagem aqui na série, e a gente nunca vai descobrir pelo jeito, né, pra quem que ele ligava. Será que a série nunca vai responder isso? Ou será que o Irving volta? Agora, falando em despedidas, né, eu preciso dizer que pra mim a história do Dylan é um pouco
pouco decepcionante. Mas eu vou reclamar e defender porque eu ainda acredito que tenha futuro, como eu tinha falado, eu acho que pode ser complementar ao Cold Harbor. Mas quando a gente pensa no contexto geral dele na temporada, entre aspas, a história dele é bem descartável. Porque basicamente nesse episódio a teoria do gêmeo mal se concretizou. Ele de fato ficou muito bravo que a mulher dele começou a se envolver com o interno dele. Ele se sentiu traído por ele mesmo. E eu fiquei meio decepcionada porque assim, ele perdeu o melhor amigo dele, ele viu ele morrer na frente dele e ele não desistiu de trabalhar ali na Lumon e nem canalizou a raiva dele diferente. Ele se deixou ser manipulado com o bem-estar ali. E aí, tipo assim, a gente acompanhou 2 encontros dele com a esposa, e mesmo que tenha tido mais encontros, ele pediu demissão por estar angustiado de um pedido de casamento porque deu uns beijinhos, sabe? E é tão absurdo isso que a própria Hailey fala pro Dylan nesse episódio que o Irving, ele era o melhor amigo dele, que ele era a família dele, que ele deixou algo importante. É engraçado porque ela fala a mesma coisa pro Mark, né, sobre o Peter ali na primeira temporada, e a gente vê o Dylan completamente desmotivado. Mas, verdade seja dita, né, apesar da gente ter essa separação de interno e externo, e a gente tem algumas características diferentes deles, ainda assim eles são a mesma pessoa, né, então é interessante porque a gente sabe que o Dylan, do lado de fora, ele é meio um perdedor, assim, sabe? É um cara completamente desmotivado, completamente distante da esposa dele, que não tem muito um propósito. Então, não é como se a série também não tivesse dando aspectos da personalidade dele pra gente. Até mesmo dele falar que tinha sido um escroto ali com a Hailey, falando que nem o Mark conseguia diferenciar ela. Lembra que eu falei que o Mark ficou quieto quando ela perguntou: o que foi melhor, comigo lá na barraca ou comigo aqui? Ele só, tipo, vou beijar a minha mulher. É tipo aquelas trick question de namorado, quando o cara fala assim: nossa, amor, vi uma menina igual você no supermercado. E aí a namorada pergunta: ela era bonita? E aí, meu amigo, você tá ferrado se você responder que sim, porque aí você tá falando que outra mulher é bonita, e você falar que não, é uma mulher que não é bonita e que parece com a sua namorada. Entende o que eu tô falando? Mas assim, como eu tinha comentado, né, eu acredito que esse experimento ali do Dylan, ele possa ser complementar ao Cold Harbor, porque se o Cold Harbor de fato for esse aspecto da ruptura ter mais vertentes do que a gente vê, né, do externo e interno, na realidade esse experimento do Dylan, ele pode ou representar uma falha ou representar um aspecto positivo do experimento. Por quê? Porque aqui nessa sessão deles demonstra que, independente de você não lembrar da pessoa, você ainda tem uma conexão emocional com ela e você consegue reconstruir essa conexão independente do que você experienciou lá fora com essa pessoa. Então isso talvez representaria a falha e vem de um positivo, diferente da experiência da Gemma, por exemplo, que vem a partir da dor, né? Se eles tentam resgatar, ela lembrar, independente de quão forte foi a dor que ela sentiu. Mas, por outro lado, também pode ser um auxílio para o experimento, ao invés de uma falha, porque é um demonstrativo que você pode, talvez, resgatar uma relação ali que estava morna, ou que já estava morta. Principalmente se a gente estiver falando sobre ter diversas experiências, e você não querer lembrar do trabalho, porque afinal é só um trabalho, como o Mark externaliza nesse episódio, e dividir a sua vida pessoal, e aí você conseguir resgatar o seu casamento, que nem terapia de casal ajudava mais. Até porque, né, aqui nesse episódio a gente vê ela mesma falando: ele me lembra como você costumava ser. Então essa recém-relação é um resgate, né, desse sentimento que ela tinha ali por ele, que foi desgastado com o tempo. Ah, inclusive eu gostei de saber que ela era policial. Eu não tinha me ligado até então. Não sei se ela tinha aparecido de uniforme em outro episódio. Eu lembro de ter visto ela com jaleco, tipo enfermeira, ou eu tô muito doida. Então assim, gente, eu ainda tenho fé nesse arco do Dylan. Eu acho que pode acabar indo por essa vertente, principalmente se o Cold Harbor for o que eu acredito ser. E falando em despedidas, né, outra que a gente se despede aqui é da senhorita Huang. É interessante porque na cena dela, né, quando o Miltic finaliza o estágio dela, parte desse ritual, né, era se livrar de um bem material. Talvez explica pra gente como que o Jaime conseguiu pegar o projeto da Cobel ali no passado, né, porque era o que ela tinha de mais importante e era algo material. Então
seria o caderno. A gente só não sabe exatamente como ela conseguiu esconder, porque a gente viu que tava dentro da estátua. Na cena do Miltic, especificamente, dá pra ver que ele tem muita raiva da Hwang, que inclusive descobrimos que se chama Eustice. Então eu achei que foi um pouco de sadismo ela querer destruir. Então eu não acho, por exemplo, que a Cobel também tinha que destruir o caderno dela, sabe? Era só tipo assim, eu me livro disso, sabe? E é muito representativo, né, que justamente a imagem do Kier que seja destruída, seja decapitada ali, porque eu também acredito que isso representa um pouco da descrença que o Miltic tem tido ali, né, na empresa, principalmente num episódio que ele peita o Drummond. Eu amei essa cena. E outra representação desse ódio pela Hwang é o local que ele manda ela, gente, que é simplesmente Svalbard, é simplesmente no Ártico norueguês. E pesquisando mais, né, eu fui ver que é um local que tem muito urso polar e que é muito perigoso para os humanos, ou seja, ele mandou ela para morrer mesmo. Mas é interessante a gente ver a reação dela, porque ela achava que ela ia terminar o estágio e ir para casa. E não, no final ela tá presa a Lumon para sempre. E eu acho que isso também é um complemento com o que a gente viu ali do Irving, né? As pessoas que trabalham no andar da ruptura, primeiro, ou elas nunca saem da Lumon, e quando elas saem, elas ou vão sair mortas, ou com a vida acabada de certa forma, né? Por exemplo, o Dylan, ele pediu a demissão, né? Eu não acho que ele vai ter essencialmente consequências ali, principalmente se a Lumon vê certa importância na experiência que ele teve ali com a esposa, talvez eles tentem resgatar ele de volta e não aceitem a demissão assim tão fácil, não. E assim, gente, a gente não pode esquecer, né, que tem Lumon em 206 países, então essa escolha foi realmente porque ele queria o mal dela. E aí, por fim, a gente viu que resultou o telefonema da Devon pra Cobel. Ela quis colocar em prática o plano dela, que a gente tinha visto lá no episódio da Gemma, que ela externalizou pra Rigabi, que era colocar o Mark na casa ali do parto, porque ela percebeu que a Gabi, ela tava rupturada no momento do parto dela, quando ela encontrou no parque e ela não reconheceu ela. Então ela percebeu que ali dentro da cabana ativava quem tivesse o processo de ruptura. Então, né, eles falariam ali pro interno do Mark não concluir o projeto, porque senão a Gemma iria morrer, ou dar uma localização mais precisa de onde ela tá, o que ele precisaria fazer. Até porque, né, a Cobel sabe de tudo, não é à toa que a gente termina ali a cena com ela encarando ele, porque muito provavelmente ela vai contar os segredos da Lumon. Mas eu achei muito válido, tá, o Mark questionar, confiar na Cobel, porque isso foi algo que eu questionei, inclusive, desde o episódio da Gemma. E eu vou falar aqui pra vocês, tá? Por mais que a Cobel tenha falado, agora somos aliados, ele falou, que aliado? Você tá tentando das ideias. A Cobel, pra mim, gente, ela vai no que favorecer ela. Se ajudar o Mark agora é algo bom pra ela, e de repente ela tá tão já ali envolvida no Mark, e aí entregar o Mark seja benéfico para ela voltar para Lumon num lugar muito bom, ter todo o reconhecimento do projeto e etc, ela vai fazer o que for melhor para ela. Não confiem na senhorita Cobel. E quando, né, o Mark liga pro Miltic, coitado, eu fiquei até com pena que depois do esporro que ele levou, ele me pareceu ter dado meio que o último voto de confiança ali no Mark, tipo, você vem amanhã, que você precisa concluir, né, e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele engoliu 100%. Acho que pode reverberar de alguma forma. Porém, o fato do Miltic ter falado ali pro Drummond que ele não era responsável o que acontecia fora da Lumon, que o responsável era ele, então o que tá acontecendo ali na cabana é totalmente responsabilidade do Drummond. Será que veremos o Drummond rodar? E aí, gente, eu tenho que dizer aqui, né, nessa cena específica do Mark com a Cobel, é que o episódio termina extremamente impactante, mas ele termina exatamente igual como a primeira temporada. Tô falando que o que a gente acompanhou até aqui foi inútil? Não, porque na realidade o que a gente acompanhou até aqui foi construção pra gente ter essas conclusões. Só o episódio da Cobel que eu não gostei mesmo. E a Cobel tendo esse contato com o Mark, confirmando que ela estava viva, né, a Gemma estaria viva, mesmo se ele for trabalhar no dia seguinte, ele não vai querer terminar esses 4%, ele vai procurar onde a Gemma tá e tentar resgatar ela de alguma forma. E falando em trabalho, eu não podia deixar de falar da Halle, né, porque a gente viu que ela foi a única motivada a continuar investigando ali a Lumon e foi atrás da dica que o próprio Irving tinha deixado pro
pro Dylan, ou seja, procurar onde é o Export Hall. E, gente, eu preciso dizer que quando ela começou a procurar e tentar decorar como chegar lá, antes do pai dela chegar, a gente vê, né, o barulhinho do elevador, que é ele chegando no andar. E quando ele chega, ele fala: minha própria filha, eu estou muito decepcionado. Que, primeiro, confirma o que eu falei lá do início do episódio, né, dele falando que iria observar. Então ele estava observando esse experimento e ele observa que a filha, ela está totalmente motivada a acabar com o experimento, porque depende completamente da Gemma. Então ela encontrar o Export Hall e talvez ajudar ali a Gemma Casey faria com que não fosse conclusivo esse experimento, não teria a finalização desses 4%. Mas essa cena também, gente, sabe que me deu a sensação, falando aqui, principalmente quando a gente vê ele chegando do elevador? Lembra na cena da abertura, a gente vê um flick entre a Gemma e a Casey? Eu não sei se como punição ele não vai acabar colocando a Helena no lugar dela, principalmente se o Mark conseguir tirar a Gemma de lá. Então elas mudando não é só uma representação do processo de ruptura do Mark, mas essa troca. E olha que absurdo se isso acontecer, né? Imagina o Egan fazendo isso com o filho dele. E tem um reforço sobre isso que tem a ver com a cena da Cobell entrando com a Devon. Só que pra falar disso, eu preciso falar sobre a cena do bebê, da Cobell entrando na cabana de parto com a Devon, usando o argumento ali que era pra ser low profile, porque era algo extremamente importante, que seria entregar ali um filho do Egan, do James Egan. E vocês tinham deixado um comentário aqui no meu canal falando que a foto do anuário lá do episódio da Cobell tinha praticamente confirmado que ele e a Cobell tinham tido um caso. E aí eu fiquei pensando, muito provavelmente a Cobell só falou aquelas coisas pra conseguir entrar e enganar a guarda das cabanas, porque ela vivenciou isso. E eu pirei mais ainda se possivelmente a Cobell não é mãe da Helena, porque a gente sabe quem é o pai, mas a gente nunca soube quem é a mãe. E outro aspecto que reforça essa teoria também é que uma amiga minha me mandou um vídeo falando que na abertura a gente vê um Mark envolto de 24 bebês. E lá na cena que os caras estavam falando que só faltava 4% pro Mark finalizar, que ele tinha decaído no trabalho desde quando o nariz dele começou a sangrar, nessa cena a gente consegue ver 24 arquivos. E cada arquivo desse representa uma das salas que a Gemma entrava. Então a gente tem a sala de bem-estar, St. Peter, que eles vão dando, né, bastante ênfase quando ela vai passando. Ou seja, talvez o Egan sempre tenha envolvido seus filhos no projeto. A Helena é só um exemplo do que a gente vê aqui. Então eu fiquei pensando se cada projeto não representava um desses filhos que ele teve. Talvez Helena não seja a única. E se de fato a Helena trocar de lugar com a Gemma ou virar um experimento novo que seja, talvez ela se safe se de fato ela estiver esperando o bebê do Mark, porque querendo ou não é mais um herdeiro, né? A gente vê que essa questão da linhagem é bem importante, já que me pareceu algo comum o James ter bebês por aí, e a gente não pode esquecer que na apresentação tem um bebê sozinho, né, que o Mark vê, que possivelmente poderia ser o bebê dele com a Helena, se de fato a teoria do bebê se confirmar. É lógico, aqui é uma zona bem especulativa, tá, gente? Mas é que eu realmente fiquei com essa sensação assistindo, tipo, que a Helena, ela corre um perigo ali, por ela justamente estar investigando. E também a gente ter tido essa descoberta dos bebês e parecer ser algo comum. Eu pirei totalmente pensando na possibilidade da Cobell ser a mãe dela. Até porque se eles não conseguirem concluir esses 4%, eles meio que teriam que reiniciar esse experimento e talvez possa ser feito na Helena. Talvez por isso aquela troca ali, né, na apresentação. O que pode ser, inclusive, o enredo da nossa terceira temporada. E assim, esse episódio, né, que nem o Drummond fala, era pra ser o dia de glória, né, da Lumon e tal. No final a gente tem um funcionário demitido, a Huang indo pra Svalbard, o Irving indo embora definitivamente, o Mark quase morrendo por causa da reintegração. Tipo, não tá com cara de que esse projeto vai ser concluído, principalmente se eles conseguirem tirar a Gemma de lá. Eu falei, gente, eu senti realmente que esse episódio, pelo menos no que eu acredito que a série tá levando a história, deu muita resposta. Eu realmente acredito que o Cold Harbor é uma extensão da ruptura, que a ruptura não é só essa dualidade de interno e externo, que a gente tenha
outras possíveis vertentes, personalidades, como você quiser chamar. Eu acredito fortemente que a Helena pode ser filha da Cobel. Entendo também se a teoria dos bebês aqui for muita doideira. Mas eu quero saber de vocês. Vocês viram esses detalhes? Vocês acreditam nessas teorias? Que mais você observou e eu acabei não falando aqui? Enfim, vamos discutir. Ah, eu tô muito ansiosa pro último episódio. A gente vai ter que ficar mais 3 anos no surto. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!